A China novamente bate todos os recordes da balança comercial, criando ali um superávit de quase US$ 1 trilhão, o que é incrível se você parar para pensar em relação a tudo que vem acontecendo nos últimos tempos na macroeconomia, né? E eu já venho falando em vários outros capítulos em relação à tendência de desglobalização. Então, se você tem um número desse, literalmente ela foi cancelada, porque não tem como você conceber um mundo ou uma cadeia de suprimentos que não considere a China. Afinal de contas, ela é líder em fábricas, produção, inclusive tecnologia, e esse é o grande desafio do século XXI. Mas claramente ela vem com um volume de exportação gigantesco, principalmente em componentes eletrônicos, né? Que é a grande briga hoje que você tem, inclusive nos Estados Unidos, e também na parte de carros elétricos, por exemplo, que é um dos seus carros-chefes. Só que o que eu quero falar aqui é destrinchar os números, o que veio acontecendo, e muitas das implicações que isso tem, não somente para a China, mas para os seus parceiros e para o resto do mundo, para você entender o que está por trás de todo esse recorde da balança comercial. Então, a China, obviamente, ela veio num movimento ali de crescimento forte. Então, se você pegar o ano após ano, as exportações cresceram 10%, que é muita coisa. E até as importações, que tinham sido ali o protagonista da última vez, elas cresceram um pouquinho, 1%, né? Não é muita coisa, mas você vê claramente uma tática de mercantilismo, né? Pelos méritos da própria China em relação a ser uma potência fabril. Agora, o mais interessante é ver o destino. Para onde foi tudo isso? Né? Para quem a China está exportando hoje? Então, se você pegar aqui, eu vi pelos dados oficiais, em primeiro lugar está aquela região, a ASEAN, né, aquela que envolve vários países ali, Camboja, Singapura, Tailândia, entre vários outros, que é, digamos assim, o resto da Ásia, né, para tentar simplificar um pouco a linguagem, e as exportações da China foram ali 586,5 bilhões de dólares, cresceu quase 13%, então realmente o resto da Ásia está sendo ali o maior destino. Agora, os Estados Unidos, eles vêm em segundo lugar. Isso que é o mais interessante, com um crescimento de quase 4,8%. Mas nós estamos falando de um volume quase igual ao resto da Ásia, ou seja, 524,7 bilhões de dólares em produtos exportados da China para os Estados Unidos. Se você for pegar ali, baseado em todo mundo, estão falando de 15%. Então você tem aquelas narrativas assim, né, de que os Estados Unidos estão se desvencilhando da China. Claramente não é o caso nesse exato momento, pelo menos, né? A não ser que isso mude no futuro. E também, por outro lado, a China não está se desvencilhando dos Estados Unidos porque as exportações cresceram, certo? Quase 5% de crescimento somente para os Estados Unidos. Agora, é interessante você ver também a parte da Europa, que também é importante. Em terceiro lugar, a União Europeia, com 516,5 bilhões de dólares, ainda com um crescimento um pouco menor. Ele vem trazendo uma taxa de redução em vários países, inclusive, né? Mas ainda tendo um crescimento de 3,8%. Então, é bastante dividido se você for parar para pensar, né? O resto da Ásia em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo e a Europa em terceiro. E você vê também uma questão do contrário, você vê uma redução nas importações de vários países. Então, você pega uma lista ali de Itália, Alemanha, Holanda, vários, Estados Unidos, inclusive, o volume é uma fração disso das exportações americanas para a China. Então você vê claramente que existe um grande superávit feito pela China, mas quando você tem um superávit, como todo princípio mercantilista, digamos assim, você tem os, entre aspas, ganhadores e perdedores. Porque se você tem mais exportação do que importação, significa que alguém, em algum lugar, tem que importar mais do que está exportando. E é claro que, nesse aspecto, são os Estados Unidos os maiores perdedores, né? na questão de trade deficit. Né? Então, se você tem ali um contrabalanço, um desequilíbrio completo, é exatamente isso um dos pontos, inclusive, da mudança
mudança do governo agora nos Estados Unidos para o Donald Trump. Então vai ser muito importante ver o que está acontecendo, né, baseado nesses números. Alguns, inclusive, pelo menos inclusive pela mídia ocidental, fala bastante de front-loading, né? Então você tem um pouco de narrativa do Ocidente para dizer o seguinte, não, parte desse número está um pouco inchado porque você já tem a ameaça das tarifas do Trump, então eu preciso mandar produto mesmo que eu não tenha os pedidos já feitos vindo de uma demanda real do mercado, mas sim para pelo menos colocar esse produto já fora da China antes de ter algum tipo de tarifa, como uma medida para eu ter o máximo de estoque possível antes de uma determinada tarifa que pode fazer o produto ficar mais caro lá no futuro. Isso a gente chama de front-loading, que é o Trump trade, muitos falam disso na parte ocidental. Mas claro, não explica o número absurdo, isso é literalmente uma estratégia que é pilar do crescimento chinês, que foi definido no Third Plenum, né? E, por outro lado, você também tem a narrativa criada pela mídia oriental, né, como o South China Post, eu vou colocar aqui também para você poder ver, falando a seguinte coisa, olha, pela primeira vez foi um crescimento tão grande que mostra que a estratégia chinesa na verdade, está dando certo, porque nunca teve um volume tão grande de exportação para os países que estão participando da Belt and Road, né, que é a iniciativa da China para tentar sair desse eixo. Mas é aquele negócio, nunca nem de um lado nem do outro, porque ao mesmo tempo que você tem aumento para o Belt and Road, você também tem o aumento nos Estados Unidos, e ainda tem um aumento na Europa, apesar de dizer, às vezes dá a impressão de que não está se exportando mais nada para a Europa, ou que os Estados Unidos também estão com uma importação muito menor. Então, tudo vem acontecendo basicamente ao mesmo tempo. E é isso que a gente precisa separar, né, em relação a como interpretar os dados. Porque mesmo que você tenha ali os números frios na sua frente com a tabela, cada um vai interpretar de uma forma diferente. Muito interessante isso, inclusive, né? Então, agora, com certeza, esses números são tão expressivos que faz parte ali de discussões, né? Se realmente tem como a gente ter um mundo desglobalizado ou se existe uma forma de você se desvencilhar da China na questão de cadeia de suprimentos. Vamos ver, quem vai dizer isso realmente é o futuro. Por outro lado, você também tem, obviamente, uma quantidade gigantesca de empresas chinesas inovando com robôs, com drones, com carros elétricos, com, enfim, uma série de coisas, inclusive, que você mesmo deve ter visto na internet, e hoje eles apresentando também feiras nos Estados Unidos. Ambos os países precisam um do outro. Aliás, isso seria a coisa mais saudável do mundo se eles puderem cooperar. Na parte política, inclusive, pelo fato do Trump ter convidado o Xi Jinping para poder participar agora da inauguração dele, né, uma coisa bem inesperada, pode ser um caminho para os dois países se juntarem, né, o que, obviamente, se deseja, se você quiser realmente um crescimento mundial. Agora, tudo isso vai definindo aos poucos quais são os próximos movimentos, né, dos países e se esse superávit vai conseguir continuar, porque existe o outro desafio da questão. Mesmo que ambos lados queiram, ou que o resto do mundo esteja melhor, né, enfim, esteja mais propenso a fazer negócios com a China, você precisa ter um mercado saudável e uma demanda constante para essa quantidade insana de produtos. E é aí que vem o grande problema quando você pensa no sistema monetário como ele funciona hoje. Nós estamos diante de um arrefecimento cada vez maior, principalmente nas economias europeias, você também na América do Sul, e você tem vários países na Ásia, inclusive. Os Estados Unidos também apresentando uma fraqueza bem grande, mas por conta do que eu sempre falo, né, em relação ao milkshake do dólar, isso dá uma segurada, principalmente em ativos, mas isso não melhora muito o consumidor em si, americano. Ele vem com uma série de problemas, nunca foi tão endividado, nunca teve tantas dívidas em cartão de crédito, nunca tivemos tantos pedidos de, assim, nunca não, mas assim, um aumento significativo de pedidos de falência em empresas, e aí é aí que nós vamos ver se isso realmente segura. Então, vai ser a grande questão, né?
você ter um mundo um pouco mais integrado e, ao mesmo tempo, economias que, mesmo que queiram se integrar, talvez não consigam por não gerar o crescimento necessário para poder justificar um consumo que talvez possa ser cortado lá na frente se você tiver um problema de empregos, renda, né? Ou mesmo inflação. Então, tudo isso vai ditando um pouco do que vai acontecendo com essa balança comercial. Mas, realmente, ela é um recorde, assim, é um volume simplesmente incrível. Eu não sei nem se é a máxima histórica, né, da história mundial de qualquer país tendo feito uma marca como essa, só que, por outro lado, também mascara ao lado da China de que você precisa dos seus parceiros para poder manter isso funcionando, porque você obviamente vem demonstrando uma fraqueza no seu consumo interno, percebe? É como se fosse o yin e o yang. Então, o consumo interno dos Estados Unidos segura uma estratégia, ou do resto do mundo, obviamente, segura uma estratégia de exportação da China. Agora, a falta de consumo na própria China também faz com que você se volte cada vez mais ao mercado externo, porque você tem uma capacidade infinitamente maior do que a sua de produzir, do que a sua capacidade de consumir. Então, cada país tem um desafio diferente. Então vai ser muito interessante a gente ver aí a cena dos próximos capítulos, mas uma coisa é certa, né? Quando você tem um mundo mais mercantilista, ou pelo menos voltado ali, se esse desequilíbrio continuar, você vai ter países que não tem uma economia tão forte, ou um mercado consumidor tão forte, que estão numa situação de déficit da balança comercial, que aí chega uma hora que não aguenta a corda. E ainda por cima nós temos um outro desafio grande, porque em relação à China, que eu até esqueci de falar, que é o mais importante aqui de todos, inclusive, que é o fato de, se você tem um déficit comercial tão grande assim, por que o yuan continua depreciando? Você percebe? Você consegue ter uma capacidade praticamente exorbitante de captação de dólares por meio da sua atividade comercial, e mesmo assim ele não consegue segurar da forma que ele seguraria. Talvez esteja segurando muito bem, né? Além de controle de capitais, mas a pressão pelo outro lado da desvalorização do yuan pode ficar tão forte que vai criando problemas. Então vai ser muito importante a gente ver a força do yuan, balança comercial, e, ao mesmo tempo, as mudanças que vão acontecendo nos Estados Unidos, no próprio consumidor e, obviamente, na Europa também, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aí, muito interessante, porque são muitas peças que se movem e mostra cada vez mais, né, o quão é difícil você se desvencilhar de um sistema completamente globalizado.